Oba! Boa noite. Boa noite! Que alegria, que saudade! Olha, tirou da minha boca, saudade. Ah, Como é que saudade! tá, como é que tá esse povo bonito aí, gente? Uai, Minas Gerais, todo mundo é bonito, né? Então, E quem está nos acompanhando que não é mineiro agora, como que fica? não, gente, só o fato de estar conosco é porque sinal que são todos bonitos, né? Ah, Passa por isso. muito bem. Não, mas é porque é saudade mesmo. Saudade do, né? Crente que eu ia ir logo esse ano, gente. Aí, ó. Pois é, Matipó te espera, Minas Gerais te aguarda. Não, com certeza, saudade dessa terra boa aí. Saudade da minha terra também, saudade de Lavras. Meu Deus do céu, muita saudade. Estava escrevendo hoje de manhã, uma das coisas da minha rotina nessa pandemia é aproveitar para escrever, né? E, e aí eu dizia, dava graças a Deus pela memória. Por duas razões. Primeiro, porque olhar ali a mamãe com Alzheimer. Segundo, porque é pela memória que a gente consegue se lembrar das pessoas queridas, dos lugares que nos fizeram bem, dos momentos felizes que a gente viveu. Então, louvado seja Deus pela memória, porque memória é morada de Deus, com certeza, né? No coração da gente. Então, bom E recordar. sim, e o objetivo do programa Em Águas Mais Profundas é trazer para a memória aquilo que já está no inconsciente, né? A gente quer falar do que está no inconsciente. O senhor já partilhou com a gente um pouco da sua história, gravamos aquele a bordo. Esse agora estamos com essa série especial somente para padres, falando dos desafios nesse tempo de pandemia, não é, padre? Então, seja bem-vindo. Quero acolher também os seus seguidores que agora estão conosco, os seguidores do Cruzeiro Católico, e ouvir do Senhor como tem sido essa nova experiência de evangelização, esses desafios. O Senhor ainda que é de uma comunidade, eu acredito que ainda tem mais desafios, porque tem que mudar toda uma logística, né, para que funcione com todas as pessoas que já estão. Tem que receber visitas, porque tem familiares, né? Então, conta pra gente um pouco como tem sido a experiência desse tempo de pandemia. É, eu penso que quando a gente pensa na pandemia, Claudinho, a gente tem dois olhares, né? Um olhar de, de espanto, de surpresa, por toda a situação que tem vivido as pessoas à nossa volta, todos os limites que a pandemia colocou sobre as nossas vidas, a radicalidade e a velocidade das mudanças a que nós fomos obrigados, a dor, né? A dor que envolve toda a pandemia, né? E alguns, pouquíssimos hoje podem dizer assim que a pandemia passou longe, mas boa parte das pessoas que eu conheço ou perderam parente, ou perderam alguém perto, ou tá vendo a situação porque trabalha na saúde, ou várias situações. Eu mesmo, a minha família mesmo perdeu, nós perdemos uma prima de 38 anos em São Paulo. E então, e foi um momento muito forte para a família, porque não pôde velar, não pôde acompanhar, né? Nem os pais velhinhos puderam, né? Morreu 1h30 da madrugada, 6 horas estava enterrada, só a irmã reconheceu o corpo. E então, todas essas situações fazem com que a gente olhe para a pandemia com esse olhar, vamos dizer assim, que necessita até de purgar, né? Um olhar purgativo, porque é muita dor, é muito sofrimento, é uma adversidade que vem como prova. A gente está em época de São Miguel, então é uma provação que vem de fato e deixa as suas consequências. Por outro lado, a pandemia também nos proporciona um tempo de reinvenção, certo? E nesse momento,
até para você poder ficar com a cabeça em dia, saudável, a reinvenção para nós é muito, muito importante ter ciente disso. Que nós não podemos ficar, até porque as exigências não vão deixar mesmo, nós não podemos ficar do mesmo jeito diante dessa pandemia. Então, exigiu de nós reinvenção. Reinvenção no aspecto comunitário, enquanto comunidade, né? Porque nós que vivemos da providência, por exemplo, perdemos as nossas entradas mais ordinárias, vamos dizer assim, né? Sem a missa, sem as situações. Então, as mudanças do ponto de vista na comunidade, do ponto de vista do financeiro, do ponto de vista do trabalho, de mobilidade. Por exemplo, esse ano ainda não consegui visitar a maioria dos recantos por conta dessa pandemia. Então, a gente teve que se reinventar através da internet, através de outros meios, reunir como comunidade, rever a administração, rever os modos de fazer. Então, do ponto de vista da comunidade. E do ponto de vista pessoal, né? Como padre consagrado, também exigiu uma reinvenção muito grande. Eu que vivia na estrada, para começo de conversa, estou parado, né? Estou em casa, muito da minha rotina foi modificada, e aí eu tive que me reinventar na minha rotina, que exige de nós caminhos para poder se manter saudáveis. Tem ganhos nessa mudança e, ao mesmo tempo, tem perdas. Então, tem que aprender a lidar com essas perdas, aí avaliar as perdas, perceber se algumas foram necessárias mesmo, que às vezes cria para nós oportunidades de mudança, de reverter processos que antes estavam sendo até danosos para nós, do ponto de vista físico, psicoafetivo, espiritual. E, por outro lado, também mudanças que foram benéficas, né? Que foram bastante saudáveis. Por exemplo, só para dar um exemplo, o fato de ficar mais em casa me proporcionou uma rotina mais saudável também, né? Coisa que viajando, indo para lá e para cá, eu não estava conseguindo. Então, esses dois, eu sinto que a gente precisa desses dois olhares na pandemia. Um, para poder manter, de fato, olhos críticos, ver a realidade, porque a gente não pode simplesmente sonegar que são mais de 110 mil mortos contados, né, ou contabilizados por alguns, mas que pode ser muito mais, que a dor é muito grande, que são famílias, rostos, histórias, e nós somos chamados a nos solidarizar. E, por outro lado, essa oportunidade, porque ela nos dá uma oportunidade também de reinvenção à luz de Deus, né? O que o Senhor quer nos dizer com isso? Para onde o Senhor está nos levando? Quais os sinais de Deus no meio desse caos? Porque Deus também fala no caos, né? A gente acha que Deus só fala na ordem, no cosmos, na ordem. Mas Deus também fala no caos, porque Ele é o Senhor do caos. Do caos é que Ele faz ordem. Então, Ele fala conosco no meio desse caos e poder retirar disso tudo, fazer a sua síntese para você se manter, é um tema que você gosta e que também que eu persigo, manter saudável, manter a sanidade, né? Manter a lucidez, a sanidade, continuar sarado, no bom sentido da palavra, para não sair da casinha, como eu gosto de dizer. Eu conheço também uma amiga que perdeu o pai e a mãe em um mês para o Covid. E sabe que assim que me chocou bastante ouvir ela dizer assim, a sensação é que a gente enterrou o ente querido vivo. Porque a partir do momento que ele vai para o hospital, ele já não tem mais a visita, você já não tem, você recebe notícia uma vez por dia por algum médico, por alguém que te manda ali via WhatsApp, uma mensagem, alguma coisa. E depois, assim, veio a óbito, vai sepultar, o caixão lacrado e tudo mais. Tipo assim, você não viu mais a pessoa. E para nós, como o senhor também gosta, a gente entende que o ritual é importantíssimo. Então, eu já penso, assim, nos traumas que virão pós-pandemia, porque todos esses rituais de despedida, de sepultamento, de perda, que não foram vividos. Essa sensação de que o ente querido foi deixado em algum lugar.
e você nunca mais viu. Então, assim, é realmente um desafio que teremos futuramente. E a gente, assim, sente mesmo essa dor, igual o senhor disse, sente essa compaixão pelo outro. E aí eu vejo que um outro sentimento que fica forte é de a gente, assim, enquanto não perde alguém por perto, o senhor perdeu uma prima bem próxima, é de, assim, como se a gente sentisse culpa, que a vida da gente estivesse numa certa tranquilidade e vendo a do outro em uma turbulência tão grande e a gente não pode fazer nada por ele. Que eu acho que diante dessa pandemia, o sentimento que quase todo mundo tem é essa de impotência, porque a gente vê, mas a gente não tem o que fazer, ninguém pode, a não ser esse distanciamento social, que até um certo ponto as pessoas conseguem respeitar, mas em outro determinado já começa a ter que voltar à vida. A gente não sabe até quando vai ficar parado, então a gente vê voltando aos poucos com as coisas. E eu vejo também nessa questão dos padres, eu falei com outros porque as famílias esperam o consolo, a visita do padre, ali até mesmo a encomendação, e o padre também sofre por não estar podendo exercer isso com os seus fiéis. E tudo isso mexe com todo mundo, né? Nessa questão de impotência. E eu vejo assim que muitos padres, às vezes, foi muito bom o senhor colocar essa questão assim, de observarmos o positivo e o negativo. Porque muitas pessoas ficam com essa sensação de culpa por não estar exercendo uma extremunção, de não estar fazendo uma visita. Teve padres que passaram por aqui que partilham assim, já voltando, já indo em hospitais, não indo somente na ala que está com pessoas com Covid. Mas é tudo muito, como que eu vou dizer assim, muito novo. Ninguém nunca da nossa geração viveu isso para nos contar como passaram por isso, qual é a experiência, o que vem pós, como viveram, assim, encontrar uma forma mais confortável durante, não tem. E às vezes a gente vai assim, trocando ideias mesmo, como o senhor disse, é um tempo de me encontrar mais, de conseguir viver uma rotina. Que bom que o senhor encontrou esse apoio para se manter saudável, porque É, algumas pessoas realmente não têm. E eu vejo assim que o senhor sempre fala dessa dificuldade com redes sociais, com essas coisas, mas o senhor tem esse auxílio na comunidade, tem pessoas que te ajudam, né, Flávio? Aí tem padres que não, tem padres que tinham celulares somente de fazer uma ligação normal de receber chamada e tiveram que passar a ter missas transmitidas como desafio, como uma luta. Tipo, tiveram que ir para as redes sociais sem ter alguém que auxiliasse. Claro que aparece lá um paroquiano, alguma coisa que fornece esse apoio, mas logo que aconteceu tudo, todo mundo realmente se afastou e quase que assim deixou a paróquia só, todo mundo com medo, não sabia se saía, se não saía. Eu lembro de Betânia o tempo todo, porque eu sempre falo assim, quando eu fui em Betânia a primeira vez, meu coração ficou em Betânia. Preciso voltar em Betânia para pegar o meu coração. Sempre brinco com o senhor. E cada vez que eu vou em Betânia, fica um pedaço maior. Então, assim, dessa vez meu cérebro ficou em Betânia, porque foi minha última viagem. Então, todo momento que eu lembro de viagem, eu lembro daquela, eu lembro da missa, da abertura do processo de beatificação do Padre Léo. E assim, e ao mesmo tempo, como o senhor disse, de ver o positivo e o negativo. Todo um cuidado de Deus, porque eu me lembro do Padre Lúcio comentando que a missa seria marcada em uma data mais à frente, e aí decidiram por aquela data. Eu falei assim, gente, foi a última data, depois daquilo não fechou foi. tudo. Até hoje a gente agradece o bispo, porque foi o bispo que mudou a data. Se não fosse Deus usar o bispo, uma semana depois fechou tudo por causa da pandemia. Foi Fechou muito, tudo. assim, mas eu, assim, te acompanhando no raciocínio, uma coisa que eu tenho pensado muito é a graça da espiritualidade. De você, de fato, ter a espiritualidade. É preciso definir isso mesmo. Mesmo nós, padres, precisamos trabalhar isso muito conosco. Porque você viver uma espiritualidade mais aprofundada. Aquilo que Jesus diz em Lucas capítulo 5. Ir para águas mais profundas. Sabe? Por quê? Porque essas horas é que você vê a diferença.
Nós estamos nessa pandemia, eu tenho pensado muito nisso, experimentando a morte, para pegar o gancho no que você estava dizendo, desse sentimento de não poder viver o luto, de não poder passar pelos rituais próprios da separação, da perda. Então, nós estamos vivendo a morte como aquilo que os gregos chamavam como letos, né? Como puro esquecimento, né? A morte, para os gregos, em certo momento, ela é desesperadora porque ela significava esquecimento. Quem morre é esquecido, sabe? E a sensação que tem é que, de fato, a maioria dessas vítimas do coronavírus morreram na face da morte enquanto letos, enquanto esquecimento. Foram jogados em valas comuns, sem ninguém para velar, sem distinguir quem sem saber onde é que estava, sabe? De quem era o corpo, às vezes trocado. Então, quando você olha isso com mais profundidade, a única coisa que vem ao encontro do coração humano de verdade é aquilo que é mais profundo dentro de nós, que é a experiência de Deus, que é a espiritualidade, que te dá um olhar, que te dá um olhar de esperança, mesmo contra toda esperança. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Porque a espiritualidade, ela te dá certos valores que se tornam verdadeiros pilares para você poder passar diante dessas adversidades. Não significa que você vai se tornar imune, porque a mística cristã é bem diferente do budismo, né? Nós não temos do budismo, por exemplo, ou de outras espiritualidades, onde a ataraxia é muito bem... É um princípio, né? A ataraxia, enquanto você deixar de sentir tudo, né? De você fazer um cessar dos seus sentimentos, das suas emoções, de vencer as emoções, os sentimentos, as sensações, para você não sentir nada, ficar imóvel. Não, o cristianismo não tem isso. Tanto é verdade que Jesus se fez gente para sentir com a gente, né? Aí tem esses dois olhares. A espiritualidade faz com que você sinta, e é importante que você sinta, Laudinha, porque se você não sentir, você não desenvolve aquele que é a base do coração de Jesus. E aqui é do coração de Jesus mesmo, não só da espiritualidade do coração de Jesus, mas do homem Jesus, que é o sentimento mais, vamos dizer assim, a emoção, o sentimento, a postura mais importante no coração de Jesus é a compaixão, sabe? Porque não tem como ser indiferente, mesmo se a gente não tivesse alguém perto falecendo. Porque essa cultura cristã conta da gente, e quando você olha para o sofrimento de milhares de vítimas, de famílias, de pessoas que estão lá, não é uma propaganda de televisão, é um rosto, é uma história, e aí você se solidariza, não deixa que aquilo se torne esquecimento. E aí você se volta para a espiritualidade, você encontra na comunhão própria dos santos, na comunhão da igreja, elementos de vida espiritual, vamos dizer assim, para você se sentir conectado, né? Conectado com Deus, conectado com o mundo, conectado com as pessoas. Você não está isolado. Eu não estou numa ilha, né? Numa ilha da fantasia, Betânia, ou em qualquer outro lugar. Não, eu estou conectado ao mundo. Então, eu sinto a dor do outro. Isso é muito importante, porque esse é o sentimento, a emoção, a postura mais forte de Jesus, do homem Jesus, porque ele sentia a dor do outro, né? Sentia a dor das pessoas. Eu lembro sempre da hemorroísa, que só de tocar na hora do manto, Lucas 12, só de tocar na orla do manto de Jesus, ele sabia que saiu dele uma força. Quem me tocou? Quem foi que me tocou? Porque a multidão apertava, mas não, alguém me tocou diferente. Então, essa compaixão de Jesus, assim. Então, a gente precisa buscar essa espiritualidade, sabe? Que faz com que a gente sinta, mas ao mesmo tempo não se abata.
que te dê ao mesmo tempo uma capacidade de fé, que seja para você suporte, sabe? A fé tem que dar suporte e ao mesmo tempo tem que dar visão, para você não se perder, para você não ficar fundamentalista, para você não ficar patinando no mesmo lugar, nas mesmas coisas o tempo inteiro. Então a fé, ela te dá suporte para você segurar, para você se sustentar, para você ter força para vencer, né? Aí é só nesse sentido que esse refrão muito usado na pandemia, vai passar, tem sentido. Porque você está sustentado ali. Vai passar. E ao mesmo tempo te dá visão. Não, é possível. A gente ter um olhar além, um olhar de esperança, né? De um olhar que possa fazer você não se desesperar diante da dor que você experimentou, da dor que você sente, da solidão que você experimenta. Eu penso que é nesse caminho que a gente tem que buscar uma espiritualidade de fato encarnada na vida das pessoas, de solidariedade, né? Aquilo que fala o evangelho da missa de hoje, que é a base do amor, né? O amor a Deus e amor ao outro. Passa por isso. Mas pode me cortar, viu, Ludinho? Laudinha, você sabe que padre fala muito, né? Não, Da corda, falando. esse momento é do Então, Senhor. Assim, a gente quer ouvir. Quando o senhor diz do Evangelho, eu até me recordei do Evangelho de hoje sobre Santa Teresinha, que dizia o amor encerra tudo. Tudo é no amor. Mas dentro do que o senhor falou, eu me recordei também de uma homilia do Papa Francisco, que dizia: a verdadeira esperança é quando não há mais esperança. Não existe forma de se ter uma única esperança. Essa é a verdadeira esperança, que a gente espera somente em Deus. E é tudo muito lindo, já que estamos em uma série com padres, exaltar a nossa igreja nesse sentido, que a igreja católica assim, é muito confortante esse abraço que ela nos dá. Porque logo de início o Papa lançou isso de que, olha que conforto, eu perdi um ente querido, mas é um tempo que a igreja concedeu a indulgência plena. Eu posso acreditar na salvação daquele meu ente querido que morreu desse vírus. Porque se o Papa Francisco, naquela bênção, ele escancarou as portas do céu para quem morresse de Covid. Então, eu até dizia com a pessoa assim, olha que chance, que garantia a gente tem do céu nesse momento, porque a gente vive aqui a luta, a busca pelo céu. Mas a garantia nós não temos. E o Papa nos garantiu isso, de morrendo por essa doença, obter a indulgência. Então, se o senhor quiser falar um pouco sobre isso, porque eu acho isso assim de muito conforto, de um abraço mesmo da igreja, de um colo para essas pessoas que estão se despedindo desses entes queridos, sem poder viver esse ritual, mas tendo a certeza que eles estão na glória. Então, essa é uma característica do Papa Francisco, né? Esse presente de Deus para a igreja nesse tempo, assim. Papa Francisco porque isso tem a ver com a misericórdia, isso tem a ver com a compaixão, isso tem a ver com o cuidado pelo outro. De estar pensando exatamente naqueles que vão precisar, que eu não sei o nome, que eu não sei a história, mas que Deus sabe, né? É a igreja, na dimensão, assim, daquilo que Jesus deixou, né? Daquela que tem o poder de ligar e desligar, aquilo que São Mateus fala no capítulo 18 lá do Evangelho, aquela que tem o poder de ligar e desligar, o que ligares na terra será ligado no céu, o que ligado será desligado, é o discurso da igreja, do 16 ao 18. E ali é o Papa exercendo esse ministério, né? Lembrando dessa missão da igreja em, de fato, estar presente na vida dos irmãos, por mais longínquo que esteja, nas piores situações, em todos os momentos, sobretudo nesses momentos de dor. Então, eu vejo isso muito como reflexo do coração do Papa Francisco. Ele tem umas intuições no Espírito Santo, assim, que é de fato o Papa para esse momento da história. É muito interessante, porque ele tem um olhar voltado para o outro, o olhar, não que os outros não tivessem, mas a expressão do discurso é assim, ele nos chama a atenção para isso, né? Então, esse cuidado
da igreja em relação ao outro, em aqueles que mais sofrem, mais precisam, e não porque mereçam. Isso é muito interessante. Não é nem porque merece, é porque Deus é bom, é porque Deus é misericordioso, é porque Deus não abandona, né? Tem gente perguntando assim, mas é um castigo de Deus. Não, não, a pandemia faz parte da natureza, do pacote de estar vivo, né, é o grande problema do mal, que na verdade faz parte da natureza mesmo, assim, do pacote de ser gente, né, de ser humano, que é humus, terra, barro, frágil, que carregamos tesouros em vasos de argila, caiu, quebrou. A natureza, nós estamos sujeitos a essas situações próprias da natureza, porque não somos deuses, somos criaturas. E toda criatura tem a sua perfeição própria e faz parte da nossa ser fragilidade, né? A gente vai procurando vencer isso através da inteligência, da graça de Deus, que vai iluminando, vai vencendo, mas Deus não pode se contradizer. Então, somos frágeis, mas Deus não nos abandona. Ele cria jeito, inventa maneiras. De novo, o olhar da espiritualidade. Ele inventa jeito, cria maneiras para que a gente se sinta, de fato, confortável. Por isso Jesus assumiu a nossa carne, né? Assumiu a nossa história, assumiu o nosso corpo, assumiu aquilo que nós somos. Você estava falando antes da questão dos padres, assim, desse sentimento de impotência, que muitas vezes bate no coração do padre, porque agora está privado de tantas coisas, não consegue atender celebrando, uma confissão está difícil, uma visita aos doentes está difícil. Outro dia, visitando um hospital urgente, tive que colocar não sei quantos sacos plásticos pelo corpo inteiro, sem poder tocar no doente, sem poder ungir, sabe? Então, até nisso se reinventar, aquela presença, mas... E aí, outro dia, nessa pandemia, escrevendo na minha nova rotina, me veio um poeminha sobre o padre, sobre a nossa situação. E aí eu escrevi assim: Padre, o nome do poema é Padre. Padre, homem que pode muito pouco. E, às vezes, esse pouco chega insuficiente. Mas o pouco insuficiente nas mãos daquele que tudo pode, realiza milagres. Sabe? O homem, padre, né? O homem pode muito pouco. E o pouco que ele pode, por vezes, é insuficiente. Mas o pouco insuficiente nas mãos daquele que tudo pode, realiza milagres. Então, me veio essa convicção, essa certeza de que é nas mãos daquele que tudo pode. Então, a gente tem que ter, até para manter a cabeça boa como padre, a gente tem que ter essa consciência de transitoriedade, de finitude, de instrumento nas mãos de Deus. Que nós somos só o instrumento, mas o cirurgião é outro, o médico é outro, para usar a imagem do médico que usa os instrumentais para operar alguém, para cuidar da saúde, para um estetoscópio, para ver como que está. Então, o padre é o instrumento. O que tudo pode é aquele que realiza, o médico dos médicos, né? Um dos títulos de Jesus na antiguidade mais usados pelos primeiros cristãos era o arquimédico, o grande médico, né? Aquele que cura. Então, convencer-se disso, que quem faz a cura, a operação, seja no físico, no psicoafetivo, no espiritual, conforme a vontade de Deus, a interação da vontade de Deus é a fé da pessoa, é aquele que pode. E é nas mãos dele. Porque o nosso pouco, ele é por natureza insuficiente. Eu pensei nisso rezando a passagem da viúva de Serepta, sabe? Lá no livro dos reis, a viúva de Serepta, ela acolhe o profeta na casa dela,
e é um tempo de carestia muito grande, um tempo de seca geral, um tempo de muito sofrimento. Lembra muito esse nosso tempo pandêmico, assim. Um tempo de muito sofrimento, um tempo de muita dor. E ela lá sozinha, dentro de casa, isolada, confinada, em isolamento social. Ela e o filho só tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha. E bate na casa dela o profeta, Elias. E aí, Elias diz que está com fome, pede pão. Ela falou, olha, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, porque já vai acabar tudo, né? É tempo de pandemia por aqui também. E aí, Elias diz para ela, pode fazer sem medo. Deus não vai deixar faltar. E, de fato, ao longo de toda a pandemia, foi multiplicando, né? Se Deus, o Padre Léo diz que uma das características de Deus é o exagero. Que Deus nunca faz pouco, ele faz sempre muito. Então, durante todo o tempo que ela viveu ali, que passou por aquela dificuldade, não, diz a palavra, não secou nem a lata de azeite, nem a lata de farinha. E aí eu pensava nisso, né? O padre é como essa viúva ali, com aquele pouquinho de azeite e com aquele pouquinho de farinha. Tem muito pouco e o pouco ainda é suficiente. Mas quando entra Deus, o milagre vem. Realiza o milagre. E a gente precisa confiar nisso. Às vezes uma palavra faz o milagre, né? Às vezes um gesto do padre, um olhar, um acolhimento. Eu ia falar um abraço, mas agora isso já está mais complicado. Então, falando que às vezes é uma palavra, eu acho que o senhor está longe do celular, você não vai ler o comentário aqui da Renata. Ela disse assim, ó, Padre Vicente, sempre iluminado pelo Espírito Santo, sempre acalma o nosso coração com as palavras certas. O senhor acabou de fazer. Um abraço, minha querida. Porque é isso. É um tempo de confiar. Não é que Deus não providenciava, mas talvez faltava a gente notar que Ele providenciava. E nesse tempo a gente tá com o tempo. Parece que a gente está vivendo assim. Ao mesmo tempo, eu dizia um dia desses, talvez eu lembrei até do Padre Léo naquela pregação que ele disse assim: eu pensei em escrever um livro sobre os benefícios que o câncer me trouxe. E esses dias eu estava pensando assim, sobre os benefícios da pandemia. Então, assim, gente, parece hipocrisia falar que esse tempo é bom, mas assim, a gente tem visto as graças acontecerem de uma forma tão abundante, de um cuidado de Deus, mas aí eu comecei a perceber assim, não é que Deus não fazia, a gente que estava muito acelerado, a gente não prestava atenção nos detalhes, nos cuidados diários de Deus. E agora a gente, assim, tem tido mais essa sensibilidade de ver o quanto Deus é providente, de quanto Deus cuida, de quanto nada falta, de quanto as coisas dão certo. E tudo acontecendo. Então, assim, existem muitos benefícios durante a pandemia, porque a gente tá observando, a gente tá parando para prestar atenção nas graças que está recebendo, porque antes a gente estava como aquela coisa assim, né, mais e mais e mais, e se tornando já compulsivo e mais, e só seguindo. E agora não, porque o pouco com Deus é muito. E aí tudo que Deus faz, a gente agradece. Nossa, que bom que deu certo, que bom que fez, porque nesse período é como se assim, nada fosse dar certo, é como se a vida, de um modo geral, fosse parar. E aí a gente começa a prestar atenção nessa providência. Então eu tenho sentido que o tempo está assim, de muita graça, Deus está derramando muitas bênçãos, assim como a gente vê um lado de muita provação, muita tribulação, que são essa luta com a enfermidade, esse desejo pela descoberta da vacina, mas vejo muito isso, o tempo da graça, o tempo abundante de Deus. E eu vejo assim que nós estamos tendo uma oportunidade única, né? Porque poder fazer essa releitura da vida, essa releitura do mundo.
A gente não pode perder a oportunidade. Tem gente querendo que passe logo para ficar tudo igual. Não, 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 não pode. Não pode passar a pandemia logo para ficar tudo como era antes. Porque, de verdade, como era antes, precisava ser revisto. Precisava ser revisto no micro e precisava ser revisto no macro. Então, por exemplo, pessoas que viviam no materialismo, que achava que a vida era ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro para poder comprar, 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 comprar. De repente, a pandemia parou essa pessoa e diz assim, oh, peraí, o que você está fazendo? O que está valendo agora as marcas de roupa? Que você lutava tanto para lá se você tem que ficar dentro de casa? O que estava valendo você perder o almoço de domingo com a sua família porque você tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, se agora está tudo fechado e o mundo continua girando? O que adianta você não ter tempo para sua casa, para os teus filhos e delegar o cuidado, delegar a educação, delegar os deveres? Agora, essa reinvenção, claro, descontando aqueles que têm situações difíceis, que não pode, porque tem muita gente passando fome, tem muita gente sem emprego, numa dor enorme, né? Mas ou vejo famílias que viviam, que antes já não olhavam para esses também, porque faltava solidariedade, outra coisa que nesse tempo cresceu muito, graças a Deus, e tem que crescer mais ainda, você perceber que tem gente passando fome. Eu acho de uma hipocrisia muito grande, agora eu sou obrigado a... Eu acho de uma hipocrisia muito grande quando os meios de comunicação falam que os políticos agora viram os invisíveis, que os políticos agora viram que o Brasil é um país desigual. Eu fico pensando, meu Deus, como assim agora que eles viram? Você entende? Como assim que agora que eles viram? Mas, por outro lado, a pandemia, de fato, trouxe isso mesmo. De repente, o governo percebeu que tinha um monte de gente, um monte de cidadãos que não tinham nem um CPF, uma identidade. Então, não pode, a gente não pode deixar que fique tudo do mesmo jeito. Não vamos parar, esperar a vacina para ficar tudo do mesmo jeito. Não. Todos, em todas as esferas da sociedade, mas de modo especial, porque nós cristãos trabalhamos assim, nada muda fora de nós se não mudar primeiro dentro de nós, é um princípio de Jesus, né? É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nós sabemos que é tempo de reinvenção mesmo, que a gente não pode ser o mesmo, a gente tem que rever o nosso jeito de ser cristão. A igreja precisa se rever, e já está se revendo, né? Precisa rever os conceitos, precisa rever as coisas que pedia. De repente, até pouco tempo atrás, o padre dizia, a gente dizia assim, eu ouvi isso muito, né? A missa pela televisão não vale. E hoje, a gente está lá, não, claro, que a missa é presencial, que nada substitui o amor à Eucaristia. Eu falava isso para os filhos hoje, que a nossa graça de poder, que hoje é dia de São Pio X, você vai entender aonde que eu vou chegar. Hoje é dia de São Pio X. São Pio X foi o Papa que permitiu que as crianças na idade da razão pudessem fazer primeira comunhão e comungar. E o princípio era assim, para que cada cristão pudesse, desde cedo, já da mais tenra idade, ter a graça de poder se alimentar de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Olha que coisa bonita. E eu tenho para mim, você sabe, Betânia trabalha com dependência química, eu falava isso para os filhos. Eu tenho para mim que se de fato pais, mães, educadores levarem as nossas crianças, os nossos adolescentes a uma experiência profunda de Deus, uma experiência profunda do princípio fundante da nossa vida, que é a experiência do sagrado, a experiência de se sentir diante do grande outro, do mistério, haverá menos uso de droga nesse mundo. Porque você, como psicóloga, sabe que ali por detrás daquela droga está um vazio muito grande. E a resposta está ali. A resposta é Deus, a Eucaristia.
Então, por exemplo, eu não posso sair dessa pandemia sem me perguntar o que que Deus está querendo comigo, aonde que está o que que eu preciso me converter? Porque todos nós precisamos de conversão, né? Faz parte do cristão conversão. Para nós, da renovação carismática, batismo no Espírito é conversão. Quando o Espírito Santo nos batiza, ele nos unge, ele nos enche para poder ser melhor. Não é para ter carismas, dons, impor a mão sobre os outros e fazer milagres, curas, prodígios. Isso é consequência e é do Espírito. O Espírito só usa. Você, de novo, é o instrumento, é o pouco insuficiente nas mãos daquele que tudo pode. Agora, o principal do batismo no Espírito é a conversão, a mudança interior. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo de pandemia e se perguntar como que a gente vai ser melhor igreja. Veja, e rever isso aí, rever os princípios. Quanta comunhão espiritual acontecendo através das redes sociais, através das pessoas procurando a Eucaristia. A Eucaristia, pelas mídias, tendo pontos altíssimos no Ibope. Fui celebrar na primeira sexta-feira do mês, lá na Canção Nova, e aí depois voltando, eles pegando os registros lá, eles estão falando, os pontos no Ibope, na televisão católica, são as missas, batendo outras programações de outras emissoras seculares, porque o povo está buscando, sentindo sede de algo mais, de algo maior. Então, a gente não pode, isso é muito importante, sair dessa pandemia para querer voltar, para querer ficar lá atrás. Tentar recuperar o que tinha antes. Não, tem que se deixar reinventar. Porque o Espírito Santo é essa eterna novidade de Deus. Não, a renovação não é começar a partir daquilo que a gente já tem e estabelecendo esse princípio de renovação, de restauração. Primeira leitura de hoje, vem os ossos ressequidos, o Espírito sopra nos ossos ressequidos e sai daquele cemitério e volta à vida. Eu contemplei muito a pandemia hoje, né? No Ezequiel 37. Então, os ossos ressequidos, morte para todo lado, mas vem o Espírito de Deus, paira sobre o lugar, sopra, vai juntando de novo ossos e medulas, devolvendo a ânima, devolvendo a vida, e aqueles ossos ganham vida e sai para compor o grande exército de Deus. Então, eu acho que dessa pandemia precisa sair isso. Que lindo. Eu tinha uma pergunta em mente quando você estava falando e acabei me perdendo na hora que você fala dessa questão aí de renovar, de tornar novo, né, aquilo que era velho. Deus vem. Eu ia dizer que a gente pode comparar o que estamos vivendo com um grande retiro espiritual. O senhor, aí que em Betânia tem vários retiros, a gente vai para o retiro de uma forma. No primeiro instante a gente sente que uma bagunça na gente, e no segundo dia, tipo assim, no terceiro dia você sente novo, você sai com aquela sensação assim de que deixou mesmo aquela bagagem pesada, aquela coisa, e se abriu ao novo. Então, a pandemia é como se fosse esse grande retiro espiritual que nós estamos vivendo. Então, a gente não pode sair antes que esse processo seja fechado em nós. É como na terapia também. O paciente vem, a gente vai precisar abrir, entrar com ele em locais que talvez ele já nem queria mais acessar, para poder doer, para poder vir a cura. Então, a gente só vai poder sair para essa cura quando de fato estivermos curados, quando tiver terminado todo esse retiro espiritual, toda essa transformação. E como o senhor disse, porque agora talvez abriu de uma forma, e se simplesmente a gente só sai, a gente nem vai saber como lidar com a nova situação que a gente vai encontrar. Porque, de uma certa forma, quando as igrejas voltarem, quando os comércios voltarem, quando os eventos voltarem, eles já não vão voltar assim de uma vez. Vai ser tudo muito, muito devagarinho, como quando a criança está ali começando a alimentar. Se você dá uma comida forte para ela, você mata ela. Você tem que ir devagarinho com o pastoso, com uma coisa mais diluída.
Então, eu imagino que a volta da igreja, da vida, vai ser assim, gradativa, ela vai dar-se aos poucos, não vai ter como voltar de uma vez, até mesmo porque a vacina não vai chegar de uma vez para todo mundo, vai começar a ter para a área da saúde, para não sei o que, até que todos estejam vacinados. Então, que esse retorno seja assim, bem lento. E eu acho que a gente pode comparar com um retiro espiritual, isso aí que o senhor disse, dessa transformação que precisa causar em mim. Eu preciso me interiorizar, deixar doer para que a cura venha. Seria isso quando o senhor faz essa. É exatamente isso. É o que eu penso muito, sabe? De aproveitar, claro, naquela linha dos dois olhares, sem perder a referência do lado de cá, porque essa dimensão da compaixão, da solidariedade, mas aproveitar para isso, para essa renovação. Quando eu digo reinvenção, é essa renovação que precisa ser. E é de fato um grande retiro espiritual mesmo, onde Deus fala de uma maneira prodigiosa, que a gente precisa se deixar tocar. Deus vai usar isso para renovar muita coisa, muito pensamento. Quer ver uma coisa muito importante? E para nós padres, você está aí nessa série de padres, é muito importante. É uma das características que eu acho mais desafiadoras no nosso meio é que eu chamo de reversibilidade cerebral. Você vai, né? Reversibilidade cerebral seria assim, essa capacidade de, mais ou menos, de ir e vir com o pensamento. Capacidade de poder rever aquilo que você pensa, se deixar questionar, se deixar ver. Nós vivíamos, até a pandemia, a gente vivia num mundo muito polarizado. Eu tenho esperança que o vírus ajude a quebrar essa polarização, mesmo dentro da igreja, no país de modo geral, na questão política, na questão, né, social, mas principalmente na igreja e nas nossas comunidades, na convivência. Porque chegou num ponto que você não podia nem mais expressar pensamento, né? Então, eu acho que essa renovação tem que acontecer muito, aquilo que São Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 12. Renovai-vos pela transformação da vossa mentalidade, para que venha um espírito novo, um jeito novo. Então, essa renovação, aproveitar esse tempo para que você possa rever os seus conceitos, rever a sua postura diante das pessoas, diante do ser humano, a importância da vida humana que até que antes da que a gente via antes da pandemia não valia um caracol. Precisa rever. Outro dia eu vi uma notícia que eu fiquei estarrecido. Eu não sei exatamente onde foi o estado. Eu quero até depois tomar isso para escrever, sabe? Porque veja bem, o que aconteceu? Um funcionário de uma rede de supermercado morreu. A funerária, o resgate não veio. Eles pegaram o corpo, colocaram num canto, colocaram um monte de caixa em torno do corpo e continuaram com o mercado aberto, fazendo as coisas, e o defunto lá. Não é muito diferente das valas comuns da Covid. Porque eu achei isso de uma indiferença, de uma insensibilidade tão grande, tão brutal. Sabe? Como é que o dono desse supermercado permitiu uma coisa dessa? Não sei nem quem que é, por isso que eu estou até falando, não vou citar nome nem nada, porque eu não sei que se eu soubesse o nome, se eu tivesse olhado o nome, eu citaria. Claro, provavelmente essa altura já deve até ter pedido desculpa, espero que esteja se justificado, mas não basta só, sabe, essa insensibilidade. Então, essas milhares de mortes têm que fazer a gente pensar no valor da vida humana, que a vida humana, que até então não valia um caracol, a gente tem que redescobrir que por conta da espiritualidade, da nossa fé, essa vida tem valor. A gente tem que pensar e não só polemizar. Tá aí a questão, o tempo está passando, eu acho, né? Daqui a pouco cai. Mas assim, essa questão dessa criança que foi violentada, que ficou grávida. Então, antes de ficar
nessa discussão toda, olhar para a vida da mãe, olhar para a vida da criança, olhar para a vida que está sendo gestada, olhar para a mãe de uma forma diferente. A gente precisa modificar o olhar. E eu tenho muita esperança, Claudinho, para falar, para encerrar aqui, eu tenho muita esperança que essa pandemia possa trabalhar em nós essa sensibilização, sabe? Que a gente não deixa passar um problema. É só mais um problema, vai vir a vacina e a gente volta. Não, não. Agora é hora de superação, é hora de renovação, é hora de abrir, vamos dizer assim, abrir as nossas conexões espirituais, para usar uma imagem de internet. A gente precisa se conectar com o mistério de um Deus que está a nos falar no meio desse caos, para o novo acontecer. A gente ouve muito agora, né, assim como palavra, empatia, precisa ter empatia. E eu sempre costumo falar sobre empatia. Jesus já ensinava há muito tempo que era compaixão, é a mesma empatia, a capacidade de saber que o outro traz feridas, traz sofrimentos, traz lutas e olhar com esse carinho, com esse cuidado. Padre, estamos chegando ao fim realmente. Instagram tem esse limite, né? O senhor está dizendo aí que padre fala muito, não fala, e é muito bom. A gente poderia estender por mais um longo tempo, eu acho que, como diz os mineirinhos, a prosa tá boa, né? Tá muito bom a prosa. Mas realmente o nosso tempo é cronometrado. Então eu gostaria muito de agradecer a sua participação, a acolhida de Betânia com o Cruzeiro Católico, que é sempre muito carinhosa. Betânia é isso, né? Esse acolhimento. Betânia nos ensina essa compaixão. Então, agradecer todo o cuidado assim, do Elvis, que atendeu o tempo todo, que cuidou para que essa live acontecesse, da disponibilidade do senhor, da sua doação, desse tempo. Imagino que aí esteja bastante frio, né? Porque a gente está vivendo uma frente fria, aqui está frio, Bastante, aí deve estar gelado. bastante. Meu Deus do céu, não tem noção de como está frio aqui. Eu tenho noção. Jesus! Mas é isso. Hoje foi. Muito obrigado. Obrigada mesmo pela participação do senhor, tá? Foi uma alegria enorme de rever. E assim que tudo estiver liberado, o convite para a Matipó permanece. Eu que agradeço. Que bom que a gente pôde, que eu pude me redimir da última vez. Né? É bom que o papo fique com aquele gostinho de que quero mais, porque aí você convida de novo, a gente vem uma outra hora. Mas eu quero aproveitar para deixar um abraço para todo o pessoal do Cruzeiro Católico, saudade desse povo querido, para o Edson, né, gente? E para você, para sua casa, para sua família, seu esposo, a sua vida. Eu fui muito amada aí por vocês, e isso não tem como esquecer, não tem Covid que tira da gente essa certeza de que a gente foi amado e muito amado por aí. Então, logo a gente volta, se Deus quiser. Se quiser. Obrigada. Fica com Deus. Dê-nos a bênção antes que caia, por favor. Isso. Então, nós estamos aqui pertinho dos restos mortais do Padre Léo, na capela onde tem o lugar onde o Padre Léo está enterrado. Então, eu quero pedir a intercessão dele para todos vocês. Padre Léo, que foi um homem muito sábio, né? De muita sabedoria em relação à vida, que ele possa interceder por nós nesse tempo duro que a gente vive. Quero colocar aqui todos os doentes, todos os enfermos, todas as famílias que têm alguém sofrendo por causa da Covid, e vem a consolação de Deus. A primeira leitura hoje fala dessa consolação, da restauração de Deus, então que venha sobre todos, tá bom? Pela intercessão do Padre Léo, desça sobre cada um, cada uma, a bênção desse Deus que tanto nos ama, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, Deus abençoe. Fica com Deus. Obrigado.